Então, nós temos aqui um texto no qual já foi classificado gramaticalmente cada um desses termos, né? Os verbos, as conjunções, os advérbios, os substantivos, os artigos, né? Como nós temos aqui um artigo também neutro, aqui, que é o tá, nós temos um artigo aqui genitivo que tem que concordar com o adjetivo também no seu estado genitivo, sua terminação. Então, a gente tem aqui essas classificações. No entanto, eu quero fazer aqui uma exposição sintática com relação a esse texto. Por exemplo, aqui na gramática de Antônio Renato Russo, página 34, diz que uma frase em português normalmente segue a seguinte ordem: sujeito, verbo, objeto direto e o objeto indireto. Por exemplo, Paulo escreveu cartas às igrejas. Analisando sintaticamente esta frase, percebemos que Paulo é o sujeito, escreveu é o verbo, e cartas é o objeto direto, e as igrejas é o objeto indireto de uma determinada frase, de uma determinada ordem sintática. No grego, a ordem das palavras na frase pode ser bem diferente da qual estamos acostumados em português. Então, é isso que a gente vai analisar, segundo a gramática de Antônio Renato Russo, página de número 34, que pode, obviamente, estar um pouco desorganizado do ponto de vista do grego. O texto que eu escolhi, 1 Coríntios 13, verso 11 e 12, não está tão desorganizado assim, né? Porque se você for pegar aqui, praticamente está na mesma ordem que está na tradução em português, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, aboli ou acabei com as coisas de menino. Bom, praticamente, o que está no grego foi traduzido respeitando esta ordem para a língua portuguesa. A João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada, NVI, qualquer dessas traduções estão respeitando justamente esse parâmetro da língua grega. Nós também analisamos que não se difere muito, né, nesse texto que eu escolhi para qualquer outra tradução. Quais são as coisas que a gente pode encontrar nesse texto? Bom, a gente pode encontrar alguns termos que normalmente nós usaríamos somente com identificação gramatical, uma conjunção, um verbo, um substantivo, um adjetivo substantival. Beleza. Isso aqui, todos aqui estudaram um tempo suficiente para identificar, não olhar assim no texto. Todo mundo olha para esse texto, identifica claramente que existe aqui, todo mundo sabe o que é uma conjunção, o que é um advérbio, aonde é que está cada coisa aqui. Então, eu não estou falando com pessoas que não estudaram a língua, né? Estou apresentando um texto para aqueles que, de fato, entendem a língua. Obviamente, eu vou lecionar para aqueles que não compreendem e nem conseguem identificar ainda essas classes gramaticais. Já entrando na questão da sintaxe, fica um pouco mais complexo o negócio. Por quê? Porque essa conjunção, ela vai ter uma função de ser uma conjunção adverbial temporal, ou seja, nós temos aqui uma conjunção que vai servir como um advérbio de tempo. Quando, nós já temos o advérbio de tempo. Quando eu era. Obviamente, nós temos aqui um verbo imperfeito, médio indicativo da primeira pessoa do singular. Eu era. Bom, iniciando-se dessa perspectiva, qual é o sujeito da frase? O sujeito da frase é eu. Eu. Aqui, não sei como é que está aqui. Eu. O sujeito da frase aqui é eu. Eu era. E nós temos a terminação, lembra? Essa terminação lembra aqui, é uma terminação justamente do verbo imperfeito, médio, indicativo, que é a terminação mesmo desse verbo. Nós temos essa terminação, e quando a gente vai analisar ela tem as seguintes desinências: men, ex, em, emen, et, esan. Então, essas aqui são as terminações do imperfeito do indicativo, né, médio. Nós temos aqui essa questão. Nós também teríamos, por exemplo, aqui também na gramática de Lourenço Reda, se tivéssemos que acrescentar alguma outra coisa, nós teríamos aqui o imperfeito do indicativo médio passivo.
né? Homem, o, eto, ometa, est, onto. Mas, no caso, nós estamos aqui trabalhando na página 140 da obra de Lourenço Estélio Rega sobre o imperfeito do indicativo de emi. De emi. Então, o imperfeito do indicativo de emi na voz média é justamente com essas terminações que eu acabei de apresentar. Então, quando eu era, aqui nós temos o sujeito, temos um advérbio, né, temporal, com uma conjunção adverbial, uma conjunção com advérbio de tempo. Quando eu era, sujeito da frase, népios, quando eu era o quê? Menino. Só que o népios está dando a designação da qualidade do que o sujeito era. Em um dado momento, ele era népios. Então, aqui nós temos um adjetivo nominativo singular masculino, dando qualidade ao sujeito da frase. E o que é que esse adjetivo se torna para o sujeito da frase? Ele se torna também o predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui o predicativo do sujeito, beleza? Então, quando eu era menino, nós temos, e esse verbo aqui, emen, ele é um verbo secundário, né, do verbo primário emi. Então, nós estamos tratando aqui com verbos secundários. Por exemplo, nós temos um outro verbo secundário aqui, que é o verbo elalon, com os népios, elalon. Ele é o verbo secundário do verbo primário, lalel. Nós temos aqui também já vai mudar a questão da voz. Se aqui é voz média, aqui passa a ser voz ativa. Nós temos aqui verbo de uma voz média, nós temos aqui elalon e epronon, com voz ativa. Então, aqui é um verbo imperfeito, ativo e indicativo também da primeira pessoa do singular. Quando eu era menino, falava como menino. Aí aqui nós temos ela não vós népios. Nós temos aqui o verbo, que já foi dito, e nós temos aqui uma preposição servindo para este adjetivo como uma preposição subordinada, ou uma preposição subordinativa. Ela não vós népios, éfromos vós népios, também temos outro verbo aqui também, né? Éfromos vós népios, também falava como menino, pensava como menino. Esse aqui é um verbo também secundário do verbo primário pronel, beleza? E nós temos aqui elonsomen, né? De lubisomai, que é o verbo também secundário do verbo primário lubisomai. Nós temos aqui também a mesma terminação, beleza? Estamos aqui colocando aqui a mesma terminação. Ou seja, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Aqui nós damos a continuidade à preposição subordinada ao adjetivo substantivado, que na verdade está servindo para o sujeito da oração como um predicativo do sujeito. Então, o que é que, em dado momento, o que é que ele era? Ele era menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava. Muitas traduções traduziram como sentia. Essa palavra aqui, ela não tem essa conotação. Eu vi somente ela não tem essa conotação de sentimento, tá, pessoal? Falava, pensava e sentia. Não tem essa conotação no léxico, tá? E também nesse texto ela não tem. Inclusive, vocês podem pegar aí as chaves linguísticas, também eu tenho uma aqui. Eu estou querendo comprar aquela outra nova chave linguística, eu tenho uma aqui, a gente vai analisando e ela vai fazer essa conotação. Beleza? Bom, a gente também tem aqui Rotgegona Ane. Nós temos aqui, de novo, uma conjunção, né? Uma conjunção. Nós temos aqui o verbo. Esse verbo aqui também, ele é o verbo eu deixei. Aqui também tem a questão, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando deixei, né? Quando, falar com o menino. Quando me tornei,
aqui nós temos aqui esse verbo no sentido aqui também do verbo imperfeito, beleza? Quando me tornei homem. Quando me tornei homem. Nós temos aqui, na verdade, o verbo presente. Não falha a memória aqui, é o verbo presente. Quando me tornei homem, aboli as coisas de menino. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui nesse texto, obviamente estou apresentando, meu professor depois vai fazer aí os retoques e as correções que eu preciso para polir minha avaliação sintática. Nós temos aqui 3 verbos, que é elamon, e eloxumen. São 3 verbos intransitivos. Nós temos 3 verbos intransitivos. Nós temos o primeiro verbo intransitivo, o segundo verbo intransitivo e o terceiro verbo intransitivo. Beleza. Aqui, nós vamos entrar aqui. Quando me tornei homem, aboli as coisas de menino. Aqui, catégeta, né? Aqui esse verbo ele já se torna um verbo transitivo. Aqui ele já é diferente desses outros 3 verbos. Por quê? Porque ele está ligado pelo artigo ao adjetivo substantivado. Então, nós temos aqui o verbo transitivo. Bom, essa primeira frase, essa primeira oração, ela está ligada à segunda oração? Ou a segunda oração está ligada à primeira? Bom, pela minha análise sintática que eu fiz, eu estudei, né, não tenho a perícia do meu professor, mas, obviamente, eu preciso buscar, porque eu vou lecionar e eu não posso cometer erros na minha avaliação sintática. Bom, a segunda oração, ela está em consonância com a primeira, por causa dessa conjunção lógica conectiva, H. Blecomengar. Vemos, pois, agora, por espelho, né? Blecomengar, a seguir, soptro en enigmati, né? Em enigmati. Então, vemos, pois, aqui nós temos uma conjunção lógica conectiva, ou seja, uma conjunção explicativa. Aqui está se tratando não do desenvolvimento do sujeito do estado de népios para o estado de ané. Ou seja, emen para ané. Não é a questão de que o sujeito está praticando ação de crescimento, mas a ação de uma mudança de natureza. É assim que eu faço a minha avaliação desse texto. Então, embora pareça que ele está falando, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, aboli ou acabei com as coisas de menino. Bom, essa segunda oração vai explicar que não se trata de um crescimento gradativo, paulatino, de Paulo, mas, na verdade, se trata de uma mudança de natureza. Beleza? De uma mudança de natureza. E é isso que eu também acredito. Por quê? Porque vemos, pois, agora, por espelho, só Petro, ele tem a conotação de ser um espelho metálico, aquela coisa um pouco distorcida, mas é o máximo que alguém pode ter nesse processo de mudança de natureza até atingir o estado perfeito, né? Até atingir o estado perfeito. E daqui a pouco os verbos vão apresentar essa questão de estado perfeito, beleza? Blecomengar aqui, ou seja, vemos, pois, agora o espelho em enigma, ou seja, por enigma. Então, mais face a face. É uma coisa interessante e em muitas traduções está traduzido assim, pessoal. Vemos, pois, agora por espelho e enigma. Então, o veremos face a face. O veremos face a face. Bom, o veremos face a face. O verbo veremos. Ele é um verbo. Por que ele está implícito? Por que ele foi colocado na o que está, na minha análise sintática, eu analisar, que está
Então, mais, don't dare prosopon, pós-prosopon, prosopon. Don't dare prosopon, prosopon. Então, mais face a face. Não tem, então veremos face a face. De onde que aparece esse verbo, veremos face a face, ou que traz a possibilidade de tal tradução? Aí eu fui dar uma analisada nos termos restantes para saber por que os tradutores inserem o verbo veremos, e não tem. Então eu fui fazer a minha análise, beleza? Então, mais face a face. É assim que está no grego. Tem nada de então veremos face a face, ou então nos encontraremos com ele face a face, ou então, não tem nada disso no grego. Está aqui. Graças a Deus que a gente está aqui, que o nosso professor pode confirmar. Não tem nada disso aqui no texto. Beleza? Vamos lá. Então veremos face a face. Agora, aqui, gnosco, né? Agora, conheço ekmeros em parte. Agora, conheço em parte. Então, mais, totided, epignostomai. Aqui que acontece, para mim, na minha análise, aqui eu descobri algo interessante. Epignostomai. Aqui aparece uma coisa. Então, mais, conhecerei. Conhecerei. Ou eu conhecerei, que também está na primeira pessoa do singular, né? Um verbo também que tem essa conotação. Eu conhecerei. Mas eu conhecerei o quê? Ou quem? Ou esse meu conhecimento está sobre o quê? Bom, aqui nesse verbo, nós temos aqui uma preposição prefixada, F. Essa preposição prefixada, ela tem essa conotação de ser sobre em cima de, mais ou menos assim, beleza? Vou só apagar aqui que não está muito legal, muito pertinho do aqui. Então, a gente tem essa preposição. Eu conhecerei sobre quem? Sobre Cristo, que é o que se infere, né? Então, mais conhecerei sobre Cristo, ou sobre Ele. Deve ser sobre alguém, assim que eu acredito. Mas também conhecerei como Kratos é porque nós tem, como também cai, é porque nós tem. Fui conhecido. Só que uma coisa interessante que eu vi aqui é o seguinte: esse verbo aqui, ele está na voz média. Na voz média. É porque nós somos. Geralmente uma pessoa vai analisar o seguinte: espera aí, isso aqui está na voz média, então por que foi traduzido como então, mais eu conhecerei, ou eu me conhecerei. Ou seja, eu me conhecerei como também fui conhecido. Eu me conhecerei como também fui conhecido. Porque desde o começo da primeira oração, onde tem aí o sujeito expresso da frase, né? Quando eu era menino, também está na voz média. Está na voz média. O que a gente poderia traduzir? Quando eu me fiz menino, ou quando eu me existi como menino. Mais ou menos assim seria. Ou seja, quando eu me fiz menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, aboli ou acabei com as coisas de menino. Eu pus agora por espelho e enigma. Então, mais face a face, agora conheço em parte, né? Conheço em parte. Então, mais eu me conhecerei, porque está na voz média, como também fui conhecido. Só que esse de nós formais, ele tem um problema. Por quê? Porque aqui nesse texto analítico do grego,
esse texto analítico do grego aqui. Inclusive, eu até marquei aqui na página de número 538 do texto aqui de Bárbara Freiberg e Timóteo Freiberg, é o Novo Testamento grego analítico, fala que esse verbo, esse gnostomai, ele é um verbo médio depoente. Então, o verbo médio depoente faz com que esse verbo assuma não uma função de voz passiva como se praticando ação em si mesmo. Eu me conhecerei, mas como função de voz ativa. Então, nós temos aqui um verbo médio depoente, um verbo, né, definitivo, né, por assim dizer. Então, ele aqui, as traduções traduzindo corretamente, tá? Você pega até mesmo as traduções que são muito batidas, como a Almeida corrigida, Almeida atualizada, ele disse, então mais, né, eu conhecerei, a voz ativa mesmo, como também fui conhecido. Então, as traduções, elas não erraram, elas respeitaram. Por quê? Porque justamente aqui vai explicar as questões do que de fato são os verbos médios depoentes. Então, como eu estou fazendo aqui a apresentação, eu quero só colocar aqui na página 300 na página 335, diz o seguinte. Bom, eu pego aqui 135. Na língua grega, há verbos que têm algum defeito, alguma deficiência na conjunção. Não é possível flexioná-los em todas as vozes, em todos os tempos. Esses verbos são chamados defectivos. Aparecem na forma de voz média ou passiva, como é o caso de gnostomai. Mas tem significado de voz ativa, em função de que este verbo depõe seu significado de voz média e passiva. Mesmo mantendo a forma, também são chamados de verbos depoentes. São traduzidos da voz ativa, pois esse é o seu significado. Está aqui, pessoal, na Lourenço Stereo Regra de Johann Bergman, né? Noção de grego bíblico, página 140. Então, está aqui. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Fazendo uma análise, além da sintática, observando com mais minuciosidade termos técnicos dos termos, eu percebi no comentário de A.T. Robson, né, que ele chama esses verbos imperfectivos de verbos que têm como se fosse uma voz fraca, e os verbos que têm, obviamente, uma função de voz ativa, como fosse verbos de intensidade. Então, a gente já percebe a função desses verbos imperfectivos e dos verbos, obviamente, que têm função de voz ativa, que são verbos de intensidade. Bom, é um texto bem simples, é um texto que tem ainda tem coisa que, obviamente, qualquer um pode exaurir e pode extrair muito mais do que eu extraí desse texto, mas eu acredito que eu vou procurar, claro, a perícia, a polidez, para me poder fazer uma averiguação real e completa desse texto. Então, aqui cheguei à minha conclusão, de fato, essa segunda oração está conectada e não se trata de um crescimento exponencial da fé do ponto de vista sintático, mas, na verdade, da mudança de naturezas, né? De uma natureza para outra. Então, essa aqui é a minha defesa, né? Se tiver tudo errado aí, depois o professor desce o cacete, e aí a gente corre para a galera. Então, vamos aí, pessoal. Isso aqui é o texto que esse humilde servo apresenta para vocês aí, em nome de Jesus. Obrigado aí, meu professor. Se fazer alguma pergunta, se eu souber a resposta, não. No momento, tranquilo. Obrigado, professor Rafael. Tá? No final, eu comento. Tá bom? Beleza. Obrigado pela sua exposição. Agora, Jorge Santos. O Jorge Santos vai estar fazendo a sua apresentação. Cadê ele? Vou começar falando das palavras em si. Fazendo aqui uma classificação das palavras e comentando sobre a ideia que nos passa. Começando ali, primeiramente, oidamen.
Isso, oidamen. Nós temos ali a raiz do verbo, oida. Esse verbo, ele está no caso indicativo, e no tempo perfeito. Ele está no tempo perfeito. A sua terminação nos mostra que ele está na primeira pessoa do plural. Então, nesse caso, oidamen, que é o verbo saber, na primeira pessoa do plural, ficaria sabemos. Sabemos. A tradução seria sabemos. Eu vou fazer uma tradução aqui um pouco mais formal. Se der tempo, eu trago uma mais dinâmica também, assim, mais próxima assim, da tradução NVI ou até mesmo da nova tradução de hoje. Então, peço desculpa aos irmãos que eu não li o versículo todo. Deixa eu trazer logo ele todo aqui para a gente se localizar. Oidamen, hot huios tuteu rekei. A ideia do que? Remedianoia. Inagnos comentam alente não. Caismen então alente não. Então huió auto Jesus Cristo. Todos estem. O alente nós teos. Caisoé aionios. Essa é a leitura do versículo 1, João capítulo 5, versículo 20. Continuando, após esse verbo, sabemos, temos a conjunção de, isso, porém, sabemos, porém. Aí, nós podemos ver, em seguida temos uma outra conjunção, hot. Essa é uma conjunção, a propósito. A primeira oração, ela findou na primeira conjunção. Oidamen, sabemos, porém, estamos agora na primeira oração, a oração principal. Seguido da conjunção hot, nós temos o artigo ho. O artigo, ele tem a função, no grego, de tornar definido ou identificar um certo sujeito. No caso, huios, que o segue. Huios, ele está, um substantivo, no caso, nominativo, masculino, singular. No caso aí, nós teríamos, sabemos, porém, que o artigo o e filho. Sabemos, porém, que o filho. Tu, temos novamente aqui um artigo demonstrativo, no caso, genitivo, masculino, singular. Tu, temos um substantivo, também no caso genitivo, masculino, singular. Seguido de rekei, o verbo recó. Esse verbo, que está no tempo presente, nós podemos traduzi-lo como vindo. Ficaria então, porém, sabemos, porém, que o Filho do Deus, do teu, é vindo. Por esse verbo está no presente. E na terceira pessoa do singular. Logo após esta oração, oração substantiva, objetiva, direta. Por se tratar de um complemento da primeira oração do verbo transitivo oidamen. Seguindo, vamos adiante. Temos ali cai. Cai é uma conjunção que ela pode ser traduzida como e ou então. Logo em seguida nós temos dedoken. Dedoken, outro verbo. Este verbo está no indicativo, perfeito
da voz ativa e terceira pessoa do singular. Inclusive, foi questão de prova. Podemos averiguar que ele está com um redobro, ele tem um redobro ali, redobro o redobro DE, que é o final do verbo perfeito, e na terceira pessoa do singular, se eu não me engano. Então, logo em seguida, temos